Vamos falar um pouquinho de Paulo Pimenta, vai ter um vídeo específico de Paulo Pimenta, mas ele foi ontem lá na Comissão de Constituição e Justiça para explicar o indiciamento de algumas pessoas por conta do compartilhamento de fake news durante esses primeiros momentos ali do drama dos gaúchos com as enchentes, e foi um show de horrores, né, o Calejão? A sorte é que o Paulo Pimenta foi muito bem preparado e até com o espírito de Flávio Dino para não cair nas provocações dos caras. Teve ali a viralização daquele fecho que ele deu no Paulo Bilinski, que tentou tirar uma onda com ele, e o Paulo Pimenta praticamente soltou o seguinte: brother, eu viajo muito com a minha mulher porque ela tá viva, né, já a sua, mas enfim. E aí teve também ele contando de Carla Zambelli, que espalhava fake news sobre ele ser dono da Boate Kiss, isso lá em 2016, junto com aquele careca do Revoltados Online e a Bia Kiss, ou seja, essa galera já tá no ramo, na linha de frente de compartilhamento de fake news desde 2016, ou seja, há 8 anos, daqui a pouco tem uma década que esse povo tá por aí se elegendo, se reelegendo e continua a espalhar fake news. E teve outros também que tentaram dar uma enquadrada no Paulo Pimenta e não conseguiram. Fazer registro da presença de um ilustre brasileiro que nos visita aqui na CCJ, que é a principal comissão da casa. Inclusive, foi um dos primeiros brasileiros que se dispôs a ajudar o Rio Grande do Sul no momento em que aconteceu aquela tragédia, e foi um dos primeiros brasileiros também a ser processado por aquele ato, e ele é um dos motivos que estamos aqui hoje fazendo essa audiência pública sobre a temática da fake news. É Pablo Marçal, empresário, só não é deputado porque o PT em São Paulo não deixou, teve mais de 300 mil votos, mas vem para isso. Pablo, seja muito bem-vindo. Senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas isso é fácil. Difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, né? Tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer a discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a... O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, né? Porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro. A realidade, o senhor ministro, é a seguinte: é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, sua pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha. Da mesma forma como o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários, viriam só a Janja comemorando o salvamento da égua, que nem era égua, era a cavalo, no fim das contas. Atuou como Paulo Pimentinha e não Paulo Pimenta, porque o senhor saiu daqui e foi escrever mentiras a meu respeito na rede social. Posso afirmar com toda certeza, ministro, que o senhor está aqui mentindo, desinformando os deputados e a sociedade. O assunto fake news, por quê das suas declarações dizer que tem que ser preso a pessoa? Por que tem que judicializar isso? Já foi tanto aqui falado que não houve nem fake news, foi apenas opinião. Por que fazer isso agora, ministro Paulo Pimenta? É a minha pergunta para você, né? Infelizmente, mais 3 manifestações sem que tenham dito absolutamente nada sobre o que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Nenhuma preocupação com a situação do nosso Estado, nenhuma situação que envolva as vidas que foram perdidas, nenhuma fala sobre a necessidade da manutenção dos empregos, nenhuma ideia de como a gente pode mobilizar a sociedade gaúcha para retomar a atividade econômica, geração de empregos, olhar para o futuro. Eu lamento, presidente, lamento profundamente, porque nós estamos vivendo um momento muito importante no nosso Estado. Um momento de união, de reconstrução, de uma forma geral, independente das questões políticas partidárias, um clima de harmonia e de parceria que tem orgulhado a todos nós. Nesses 30 dias conseguimos dar muitas respostas, investimentos para poder ajudar a vida das pessoas que mais precisam. O presidente Lula já esteve 4 vezes no nosso Estado, mostrando absoluto compromisso, solidariedade, afeto, empatia. E eu tenho muito orgulho, presidente, Ministro, o senhor não vai responder de ter sido designado pelo presidente Lula para cumprir essa tarefa. E vou trabalhar, presidente, todos os dias para poder estar à altura dessa tarefa e dessa responsabilidade que me foi confiada. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é uma tarefa simples. Nosso Estado vive hoje a maior crise climática, meteorológica, econômica da sua história. E nós vamos ter que ter uma enorme capacidade de enfrentar todos os desafios. Evidente que nós temos a noção dessa responsabilidade, dessa complexidade, e eu tenho certeza que a gente pode contar com esse parlamento, que tem dado inúmeras demonstrações nesse sentido.
Por isso eu agradeço muito, presidenta, o convite. Foi muito importante para a gente poder divulgar as coisas que o governo está fazendo, mostrar para o povo brasileiro a verdade, aquilo que é importante, que mexe com a vida das pessoas, que é o que a gente tem que fazer nesse momento, né? Pensar em todos e todas, mas especialmente aqueles que mais precisam, na hora que elas mais precisam. Muito obrigado, presidente. Tem a réplica do bloco, presidente. Antes de encerrar, eu vou conceder a palavra ao líder da oposição. Mas independente da presença do ministro. Não. Presidente, é a réplica do bloco, embora. É a réplica. Ele ia fugir. É a réplica. É a réplica do bloco. Fugir. O ministro do PT chega aqui, foge. Fuja. A extrema-direita demonstra nessa preocupação um respeito que tem pelo Rio Grande do Sul. Nenhum. Porque nos faz perder um tempo incrível que a gente poderia estar discutindo a reconstrução do nosso Estado. Mas vocês estão aqui fazendo fake news, ou pior do que fake news, reforçando a ideia de que não é um crime dizer que viram 300 corpos boiando no momento que o povo estava desesperado. Vim aqui dizer que não é um crime falar que os medicamentos não chegavam, dificultando as doações no Estado do Rio Grande do Sul. É crime. Os mesmos. Bom, é um absurdo. É um absurdo, porque foi desmentido pelos próprios proponentes das fake news, porque poderiam ser responsabilizados pela mentira criminosa, e eles vêm aqui dizer que não chegaram. Aí, seguem interrompendo, seguem tentando inviabilizar os discursos de quem está enfrentando essa situação difícil, porque o Rio Grande do Sul está enfrentando uma situação muito difícil. Por exemplo, vocês estão preocupados que em 170 municípios os prefeitos ainda não subiram o cadastro das pessoas e essas pessoas não acessaram 5 mil reais? Por algum acaso, vocês estão preocupados com a proteção das famílias porque existem bairros que ainda estão sem água e sem luz onde eu estive domingo? Por algum acaso, como as ilhas? Por algum acaso... Bom, presidente, eu gostaria que a senhora segurasse o meu tempo. Porque tem gente que é machista endêmico aqui. Não pode uma mulher falar que adora interromper. É um negócio impressionante. Eu não sei qual o problema que ele tem com mulher, esse Edel Mauro. Eu gostaria de saber qual o problema que ele tem com mulher. Mas voltando... Presidente, a senhora pode, por favor, restituir o meu tempo? Qual é a preocupação com as pessoas que ainda estão vivendo do lado de lixões, verdadeiros lixões? Porque não teve os mutirões como acontece nas ilhas. No Sarandi, que ainda tem milhares de pessoas sob água porque não tinha bomba, escoamento numa cidade. Se tivesse sido feita a manutenção, o deputado Helder, que fez uma pergunta muito importante, não teria acontecido. 2 milhões de investimento e o sistema de proteção de cheias, de enchentes funcionando, o impacto teria sido muito menor. Mas eles não estão debatendo. Por que eles não estão debatendo? Porque tem DNA deles, no negacionismo climático que perdura 5 anos nessa casa, votando projetos que atacam o meio ambiente. Vocês que acompanharam aqui essa sessão, e aqui deu para ver claramente que os deputados, aliados ao ex-presidente Bolsonaro, eles perderam o debate. E querem aqui criar uma falácia no final, para ver se eles conseguem ganhar alguma coisa na rede social. É isso que eles estão fazendo. Eles não tiveram a coragem, de nenhum momento, discutir as medidas que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul. Se é para... Podia fazer algo diferente para salvar mais pessoas ou não, se deveria dar outro tipo de ajuda ou não, de como estão os resgates, o projeto de reconstrução, de como estão os auxílios. Em nenhum momento discutiram isso. Sabe o que eles querem discutir aqui? Estão preocupados se eles podem ainda continuar mentindo. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão preocupados com o direito que eles acham que têm de continuar mentindo. E mentindo, colocando vida de pessoas em risco. Desorientando, desinformando, tentando criar o pânico como tentaram no início. Essa é a preocupação deles. Eles que mentiram, como disse aqui a deputada Fernanda, durante a Covid, negando a Covid, dizendo para as pessoas não se protegerem, dizendo que a vacina não funcionava. Essa é a diferença. Graças a Deus que o Brasil é governado pelo presidente Lula. Imagina se nesta tragédia nós tivéssemos um presidente que, como o presidente anterior, virava as costas para o povo. Hoje, foi a demonstração do grande desprezo da oposição pelo povo gaúcho. Eu não vi aqui em nenhum momento eles falarem sobre recuperação do turismo. Eu não vi eles falando sobre a necessidade de crédito para os pequenos empreendedores, de preservar os empregos. Eu não vi eles falando de acolhimento, de salvar vidas, de recuperação econômica, de reconstrução. Eles tiraram o ministro que está na linha de frente, lá no Rio Grande do Sul, para vir aqui ouvir um monte de horrores, de mentiras. Muito boa fala. É bom a gente lembrar que os mesmos que difundem as fake news nas redes sociais são os mesmos que usam os microfones dessa casa para reafirmar as fake news. E são os mesmos que votaram para manter o veto
do ex-presidente para ter o direito de continuar mentindo. Então, assim, olha, eu fico imaginando que o povo gaúcho que nos viu, o povo brasileiro que nos assistiu hoje, deve estar imaginando o seguinte: de fato, o desrespeito ao povo gaúcho, né, protagonizado pela oposição, que mostra que enquanto o governo trabalha, eles atrapalham e ficam com ciúme. Quando que foi essa do Helder? Foi ontem. Essa aí do Helder foi ontem também. Muito boa fala, cara. A Melchiona foi muito bem, todos eles foram muito bem, o Pimenta também, mas eu daria um destaque especial para essa fala do Helder, porque coloca em perspectiva de uma forma muito adequada, que eles não têm nada, Maldonado, os caras não têm nada. E o que me espanta, mano, só para te passar, é o Nicolas Ferreira querer falar a respeito dos signos e símbolos que o Pimenta usa ou deixa de usar, considerando a forma como ele tira o óculos ou a jaqueta que ele usa. Nicolas, você usa o dogma religioso para fazer política, velho. Você entendeu? É que nem um tabagista querendo apontar o dedo para um cara que come um hambúrguer, velho. Você utiliza o dogma religioso, meu mano, para fazer política. Você caga dogma religioso o tempo todo para fazer política, para segregar as pessoas, para dizer que existe uma forma adequada de se viver, para dizer que existe uma sexualidade correta e outra errada. Quem é você, meu irmão? Lava sua boca para falar da forma como o cara tira o óculos da cara. Você utiliza o dogma religioso. Você não tem absolutamente nada para oferecer para o debate público e quer falar que o ministro tira o óculos assim ou assado, ou utiliza uma jaqueta assim ou assado? Ou utiliza um linguajar que ele considera rebuscado, e cá entre nós, o Paulo Pimenta se comunica muito bem, mas de rebuscado a fala dele não tem nada, absolutamente nada, é uma fala de fácil compreensão. Não é porque ele não emite grunhidos, xingos e palavrões que ele tá falando de forma rebuscada, que vocês estão acostumados, né, com esse tipo de linguajar de miliciano. Aí quando uma pessoa se comunica de uma maneira um pouco mais educada, vocês acham que ele tá sendo rebuscado, tá querendo aparentar algum tipo de genialidade, de elitismo intelectual, quando não é nada disso. Agora, não dá pro Nicolas, que é um cara que se vale, é um cara absurdamente unidimensional, é um cara que só utiliza o dogma religioso para fazer pânico moral o tempo todo. Ele não tem outra abordagem. Querer criticar que o cara tira o óculos ou a jaqueta que ele tá utilizando, porra, aí não, mano. Você se vale de... Não, exatamente. A gente pode criticar aqui, tirando uma onda, com o Paulo Bilinski, com as roupinhas atochadas de cantor de bachata, tá? Mas aí você lá no parlamento, você lá no Congresso, levando isso em consideração? Sério mesmo, mano? E, Helder, ainda se fosse um cara que, porra, não dá, cara, tudo bem, o cara é um cara de direita, mas o cara considera os problemas reais da população, ele leva em conta toda essa materialidade, por exemplo, que envolve a tragédia no Rio Grande do Sul. Agora, você é um parlamentar medíocre, unidimensional, que está preocupado com a forma como você se veste e disseminar dogma religioso o tempo todo. Aí você vai querer cagar a regra na forma como a outra pessoa deve ou não se conduzir. Ah, dá licença. Não, e se vestir, e falar. Pior é isso. É o que a gente sempre cita aqui, Calejão, em textos, em roteiros que a gente faz para os vídeos que saem aí, né, com aquela thumb amarela. A gente sempre fala, olha, esses caras nunca propõem nada, eles não debatem nada, eles só entram nessas sessões para causar e criar corte para o TikTok. E aí, a Fernanda Melchiona falou exatamente isso. Vocês não propõem nada, vocês não debatem. Os caras estão cheios de problema ainda para resolver lá no Rio Grande do Sul. Cadê, mano, o debate de ideias, as proposições, entendeu? A tentativa de resolver a situação de prefeituras de interior, que devem estar lá cheio, mas cheio de obra para fazer. Não tem. O cara tá, exatamente como a Melchiona falou, tentando preservar o direito dele de continuar a mentir. E ponto final.
E não traz uma questão de ordem prática. Isso, e por isso que eu gostei da fala do Helder, o parlamentar do PT. Acho que Helder Salomão. Salomão, porque é isso que precisa ser explicado com muita paciência e de forma muito didática para a população o tempo todo, porque enquanto ele fica lacrando, enquanto figuras como Zanata, e Nicolas, Marcos Felício, todos eles, basicamente, ficam lacrando em cima de dogma religioso, eles não discutem questões de ordem prática e você fica com todos os problemas que já acontecem na tua vida sem nenhum tipo de resolução parlamentar. Porque o Nicolas fica para quem é mais ou menos sério resolver, né? Exato, que via de regra são as pessoas que estão do centro para a esquerda no espectro político. Sim. Eu não vou dizer que não tem gente de centro-direita. Não, claro que tem. Também tem. Na centro-direita também tem. No bolsonarismo não tem ninguém, meu velho. Não, não tem ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém. É populismo penal, é pânico moral e é dogma religioso o tempo todo. Sabe o que acontece? Você que teve a tua casa invadida pela enchente, vai continuar com o problema que você tem. Essa galera não vai discutir projeto de subsídio para você que é um pequeno agricultor. Essa galera não vai discutir projeto de antecipação dos programas sociais que são tão fundamentais para você tocar a tua vida em caráter emergencial nesse momento. Nada disso vai ser colocado em pauta. Esse cara vai ficar fazendo pânico moral e vai ficar tentando agredir um ministro de Estado com base na forma como o cara retira o óculos, no tipo de jaqueta que o ministro tá ou não usando. Entendeu, cara? Então... exatamente. Até mesmo para o pequeno empreendedor, né? Eles não falam que defendem o empreendedor. Tá, então o que vocês estão fazendo? O que vocês pretendem propor para o cara que perdeu a padaria, o mercadinho, o açougue, a casa de ração durante as enchentes? Nada. Pelo que eu vi até agora, nada. É só mesmo propagando mentira e tentando preservar o direito de compartilhar essas mentiras, já que existe uma tentativa de barrá-las de alguma maneira. É só isso que eles fazem, só isso. E a tentativa de lacrar, né? Lacração, pro TikTok, pro Instagram, vai lá o Paulo Bilinski, tenta dar um fecho no Paulo Pimenta, toma uma invertida e fica até zonzo. Aí o Paulo Pimenta lembra, na época da Boate Kiss, sobre como a Carla Zambelli e a Bia Kicis agiam. E aí elas ficam sem ter como gerar o conteúdo diário que preserva o gado que elas mantêm ali nas redes sociais. É tudo muito triste, né? Ver como o bolsonarismo se alastrou pelo Brasil, como essas pessoas foram eleitas, e o pior, né? Como eles agem dentro do Congresso hoje que virou um espaço muito menos civilizado que já foi no passado, e olha que nunca foi lá muito civilizado, né? Muito civilizado.